Luva de Pedreiro tá ficando cada vez mais maluco. Ele tá cada dia mais próximo de se tornar o nosso novo Coringa brasileiro. Mas olhando pelo lado bom, o Coringa original não sabe acertar a bola direto no travessão. E eu tenho toda certeza do mundo que o Coringa americano não sabe nem jogar futebol. O foda é que o Luva de Pedreiro também não sabe. Que o Luva de Pedreiro é um cara no mínimo excêntrico, isso todo mundo sabe. Sério, eu tô falando sério. Sabe por quê? Se receba. Até porque desde que ele estourou na internet, ele já se envolveu em polêmica. E caso você não lembre, é aquele caso famoso do Alan de Jesus, o ex-empresário dele, que na época todo mundo dizia que tinha roubado o Luva, que tava explorando ele, e que ele era um monstro desalmado, que tava se aproveitando da pura alma do nosso Cirane Santana Alves, ou mais conhecido como Luva de Pedreiro, ou o cara do receba pros mais íntimos. Mas, depois de um tempo, o Luva foi começando aos poucos a coringar, até porque o homem tinha literalmente a chave da internet, né? Tá na mão do Luva de Pedreiro. Com um telefonema, ele conseguiu uma entrevista exclusiva com qualquer jogador internacional do mundo. O único problema é que ele ainda precisava aprender a falar pra conseguir entrevista. E com o tempo, a internet, que adorava o nosso querido Luvinha de profissional de obra civil, começou a odiar com todas as forças tudo que ele fazia. E aos poucos, o vilão do arco inicial do nosso anime de chute ao gol e levantamento de laje começou a ser visto como uma vítima. E o que você mais ouvia é que o Alan de Jesus estava certo desde o início, de que ele era o herói, mas que ninguém tinha visto. Que roubou foi pouco. Mas o maior plot de todos é que o Alan de Jesus ganhou o processo contra o nosso Cristiano Ronaldo da Shopee. E agora o Luva de Pedreiro tá devendo nada mais, nada menos que 6 milhões de reais pra ele. E logo após receber essa informação no mínimo chocante, o nosso adereço de mão com finalidades construtoras começou a coringar de vez. E resolveu que ia fazer algumas lives pra conversar com o público e, acima de tudo, juntar dinheiro pra pagar a botada que o Alan de Jesus deu nele. Essas lives foram inusitadas, pra dizer o mínimo. Bom, acho que a essa altura do campeonato todo mundo já viu que o Luva de Pedreiro tá ficando maluco de vez, né? Que ele já era meio tantã na cabeça, acho que isso ninguém duvidava. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais a blá das ideias ele fica. E ele vai ter que arrumar dinheiro de algum jeito. E qual é o jeito mais fácil de arrecadar dinheiro? Trabalhar? Não. Virar streamer. Mas o grande problema, eu acho que a internet não tava preparada pro Luva de Pedreiro streamer. E eu acho que ele também não tava preparado pra internet. Porque uma das primeiras lives que ele foi fazer, ele abriu, foi ler os comentários, e a primeira coisa que ele viu foi alguém chamando ele de analfabeto. Falou com o alfabeto? Desliga a live. Desliga a live agora. Me chamou de analfabeto. Eu não sabia o quanto eu precisava ver o Luva de Pedreiro streamer até eu ver o Luva de Pedreiro streamer. Mas ele não era analfabeto? Como é que ele leu que ele é analfabeto se ele é analfabeto? O melhor de tudo é o tempo que ele fica pra conseguir desligar a live. Só olhando pra gente. Olhando pra gente como se a culpa fosse nossa. Mas se você acha que essa foi a única vez que o nosso Luvinha foi esculhambado pela internet, você tá extremamente enganado. Porque eu não sei se você lembra, mas um tempo atrás existia o boneco do Luva de Pedreiro, que eu apelidei carinhosamente como Recebinho, e você podia comprar ele na bagatela de R$170, que com toda certeza é um ótimo negócio. E obviamente com o sucesso que esse boneco ia fazer, até porque todas as crianças do Brasil estavam desesperadas para ter um Recebinho, muita gente acabou comprando. O problema é que algumas dessas pessoas não estavam comprando para brincar com ele não. E uma imagem, no mínimo perturbadora, que anda rolando no Twitter, era do Recebinho todo montado. Eu não consigo falar isso sério. O Recebinho acabou recebendo. E não satisfeito em jorrar na cara do Recebinho, ele ainda foi na live do Luva de Pedreiro falar que foi ele o autor. Luva, eu que gozei, né? Ah, vai tomar no cu, rapaz. O diabo tem até medo desse cara. A gente consegue ver como o Luva tá completamente transtornado por ter visto isso. Ele tá incrédulo de que leitaram a cara do bonequinho dele, cara. E pra ser sincero, acho que eu também estaria. Mas é a vida, Luvinha. Como que você faz um boneco gostoso desse e não espera esse tipo de coisa? Tanto lugar pra ter se fazer esse negócio aí, pô. Você sozinho se vira lá, pô. Faça um boneco seu e faça isso, pô. No meu não, chefe. E eu tenho a singela impressão de que, por ele ter falado que não gostou disso, a gente vai acabar vendo mais bonecos assim. Alguém clipa Aguilinho. Oxi, tá doido, é? Sabe escrever não, meu chefe? Caralho, você tomar uma chamada do Luva de Pedreiro falando que você não sabe escrever, acho que não tem como chegar mais no fundo do poço. Mas pelo visto, o nosso Luvinha tá aprendendo a ler mesmo. Toma, pra todo mundo que disse que o filho dele ia aprender a ler antes dele, toma essa aí, haters. Mas mesmo fazendo essas lives, ele não ia conseguir arrecadar 6 milhões de reais, até porque é muito dinheiro. E pra arrecadar esse tanto de dinheiro, você precisa, no mínimo, de uma coisa muito foda pra vender. Mas é claro que a gente tá falando do Luva de Pedreiro. E ele achou a melhor solução do mundo pra conseguir esses 6 milhões de reais. Ei, tropa, eu achei uma solução pra resolver meu problema. Posso dizer?
Cara, essa cena é genial. Isso aqui parece que foi roteirizado, de tão bom que é. O Luva de Pedreiro é um dos maiores comediantes do país e ele não tá nem tentando. Isso me deixa até um pouco frustrado, porque eu tô aqui me matando pra tentar ser pelo menos um pouquinho engraçado e ele simplesmente precisa existir. Olha como ele tira esse boneco debaixo do balcão como se fosse um Rolex, uma Ferrari que ele tá usando pra leiloar. É o Recebinha que gozaram na cara. Mas peraí, Luva, são 6 milhões no Recebinha. Coelho limpo, coelho usado. Esse Recebinha vem acompanhado com o suco da vida do Luva de Pedreiro ou não? Senão não vale os 6 milhões. Ele parado olhando pra câmera com esse boneco. É. Tá ligado? Fudeu, pai. Fudeu, agora fudeu, pai. Ele tá numa felicidade como se ele tivesse pensado na ideia mais mirabolante da história. É literalmente um boneco que vendia há 2 anos atrás em qualquer lugar. E aí, chefe? Só de boa, cara? Firmeza? Eu tô falando que o Luva de Pedreiro tá ficando maluco da cabeça. Ele tá conversando com o Recebinha como se fosse amigo dele. A gente tá vendo live action do Clube da Luta. Mas calma aí que eu achei um vídeo que mostra tudo que o Recebinha faz pra valer 6 milhões de reais. Receba! Nós é magnífica, sensacional, imparável, indomável. Eu acho que eu teria medo de ter um boneco desse em casa. Imagina eu tá dormindo tranquilamente e eu acordo com a porra de um boneco feio desse falando: receba, su, melhor do mundo, pai, graças a Deus, pra mim. Eu saía da casa e deixava pra ele. Mas será que o boneco sabe ler? Se souber, eu não quero. Mas pra ter essa ideia magnífica, tem que vir numa cabeça no mínimo genial, né? E pra comprovar pra você o quão genial o Luva de Pedreiro é, ele foi o primeiro cara no mundo a desbancar o ChatGPT. A raiz quadrada de 60 é 20, porque 20 vezes 3 é 60. Não é isso? Na verdade, a raiz quadrada de 60 não é 20. Por quê? O Não. número 20... Não, tá errado. Me desculpe dizer isso. Tá errado. Você errou essa conta. ChatGPT, como você pôde? Como você pôde errar uma conta pro nosso grandíssimo Luva de Pedreiro? Por favor, peça desculpas, reconheça o seu erro e aprenda com o Luva de Pedreiro pra ser um pouquinho melhor. A mulher passa no fundo com uma cara de: porra, Luva, de novo você tá discutindo com o ChatGPT. É a 5ª vez só hoje que você tá brigando com ele porque ele errou a conta. O Cristiano Ronaldo Jr. tá chorando lá no quarto e você tá discutindo com o ChatGPT, Luva. E não sabendo que era impossível corrigir o ChatGPT uma vez, ele foi lá e fez 2. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, A raiz mentira. quadrada- Errou, meu chat GBT. 20 multiplicado por 2 é 40. Eu acho que eu nunca vi na minha vida uma IA parecer desconfortável em uma resposta. Eu acho que o Luva de Pedreiro vai ser o primeiro cara a criar sentimentos numa IA. Se um dia o Matrix for real e a gente virar bateria pra robô, a culpa é do Luva de Pedreiro. Mas o ápice das lives do Luva de Pedreiro, que fizeram ele cair na boca do povo de novo, foi quando numa das suas aventuras pela internet, um desalmado, sem coração, chamou o nosso querido Luvinha de corno. Você chamou de quê, chefe? Você chamou de corno? Ele fala tão fofinho. Você chamou de corno? Repita. 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 Se eu tivesse no lugar desse cara, eu estaria amedrontado essas horas. Eu teria me cagado nas calças todinho. Se o Luva de Pedreiro olha no meu olho e fala repita, eu peço perdão pelos meus pecados ali mesmo. Descarado. Ousado. Nunca, aqui, ó. Nunca canfou o nome do corno. Nunca chame um cabra de corno, viu, chefe? Calma aí. Ele acabou de falar: não chame um cara de corno, chefe. E antes disso ele pergunta qual que é o nome do corno. Luva, assim você me deixa confuso. Quem chama o outro cara de corno? Você sabe o que se acontece, parceiro? Pegou a visão, né, chefe? Tá ligado, né? É. Bom, mas dito isso, eu só tenho uma coisa a dizer. O meu ídolo não salva crianças. O meu ídolo desbanca o ChatGPT e ameaça seus seguidores de morte. Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui. Aproveita e já me segue lá no Instagram. E eu espero de verdade que não venha nenhum engraçadinho me chamar de corno no Instagram, tá bom? Porque senão você sabe o que vai estar te esperando. Um muito obrigado a todos os membros e um agradecimento especial ao meu mano Santos por ter se tornado membro mais uma vez. E tchau!